judicial ou não, foi um excelente gancho. Eu vou pular um ponto da pauta, depois a gente volta para ele, que é uma decisão recente que veio no STJ, feito pela digníssima ministra Nancy Andrighi, sobre concubinato, união estável e casamento. Uma loucura. É o seguinte, gente, na parte dos fatos... Banheira do Gugu, isso. Uba, 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 aí. Mas família é um pouco disso, né? É meio banheira do Gugu. Na parte dos fatos, pra gente poder contextualizar, foi o seguinte. Um homem tinha um relacionamento com uma pessoa totalmente informal durante algum tempo e, posteriormente, veio a casar com outra pessoa. Entretanto, esse homem manteve uma relação de concubinato com a antiga parceira. E manteve paralelo o casamento e esse concubinato. Por óbvio, concubinato é paralelo ao casamento. Ele veio a falecer e a concubina, no caso, estava solicitando reconhecimento de união estável com o de cujos durante todo o período do casamento e solicitando, assim, parte do patrimônio do de cujos. Nesse sentido, primeira instância, segunda instância, chegou ao STJ e chegou no colo da ministra Nancy Andrighi esse caso. E a decisão dela foi um tanto quanto curiosa. Ela, respeitando a decisão e a tendência já desde sempre do STF em privilegiar o matrimônio e a questão da monogamia prevista na nossa Constituição Federal, falou que não existia uma união estável e um casamento paralelos no nosso ordenamento jurídico. Entretanto, ela considerou válida a união estável pré-casamento, entendeu? E ali ela poderia, respeitando o regime, a comunhão parcial de bens de uma união estável, ela poderia ter direito a um patrimônio constituído ali naquele período. Eu achei interessante essa decisão, porque ela não só vai de acordo com a decisão do STF, a tendência do STF desde sempre, respeita também a Constituição, essa prevalência da monogamia que existe no Brasil, o que é um debate também, eu acho, a Constituição de 88, enfim, o Código Civil de 2002, e o mundo muda todo dia. A gente tem que lembrar uma coisa importante, bigamia é crime. Exato. Previsto no Código Penal, que é de 1940. O nosso Código Penal é de 1940. Se o Rodrigo falou que o Código Civil de 2002 ele é antigo, veja bem que a gente está falando de 1940. Bigamia é crime, nessa lógica de você ser casado e casar com outra pessoa. Então, a gente consegue entender como o ordenamento jurídico como um todo ele se conecta e ele entende relações paralelas à relação que seria entendida, não sei se é um termo ok falar, oficial, talvez, né? Enfim, porque eu acho que é muito claro que existem inúmeros relacionamentos em que eles relação vivem... formal, pode ser. Formal é melhor do que oficial. Que existem várias outras relações paralelas para além daquela que talvez seja oficial. E por oficial eu gostei, porque pode ser oficial porque ela é formal, porque ela é formalizada. Isso. Formalizada. Mas, enfim, e esse é um caso recente, a gente está falando, nós estamos gravando hoje, dia 21. Esse caso é do dia 15 de setembro, tá? Então, esse tema segue em voga e vai continuar seguindo em voga, porque as relações humanas vivem sendo colocadas em xeque, analisadas, julgadas a todo momento. Então, é sempre bom ficar atento a isso aí e também se precaver, se prevenir de eventuais ameaças futuras. Eu não atuo no direito de família, mas eu acho que é um direito que todo mundo gosta, porque, enfim, tem cunho pessoal. Todo mundo na sua própria vida ou na sua família tem vários exemplos, e então é curioso. Então eu gosto. É um dos direitos que mais produz decisões. Por que ele produz decisões? Porque diariamente, cotidianamente, o judiciário se depara com as mais diversas situações que o ordenamento jurídico não consegue abraçar. Ele não somente não consegue abraçar, como ele principiologicamente veda e rechaça. Então, fica uma situação muito difícil, eu entendo esse tipo de discussão, com os julgadores, né? Que é quem forma uma base de um entendimento. É muito difícil.
E é quem mais produz. Não é simples, não é nem um pouco simples. Não é simples. E só Olha, pra... ó, meu eterno abraço pros advogados que trabalham muito com direito de família. O Pedro trabalha com direito de família. Meu grande abraço, porque, assim, é legal, é bem legal, assim. E só pra finalizar, a gente não tem o número do hash, porque, por óbvio, ele tá em segredo de justiça, mas a fonte que trouxe essa notícia é o próprio site do STJ. Então, uma fonte bem segura, né, não, gente? Não é Léo Dias. Não é o Léo Dias. Dessa vez não foi o Léo Dias. Até porque não tem muito que... A gente tá só expondo, a gente não tá explicando. Porque muitas vezes as notícias dessa origem carecem uma explicação jurídica também, né? Eu acho que as relações, elas são extremamente mutáveis. Não só pela questão cultural, que também Sim. é mutável, Uhum. mas como pelas relações que vão se deparando no dia a dia com a evolução do mundo mesmo. Aham. Sim, Então com existem certeza. hoje tipos de relações que eram impensáveis, por exemplo, em 1916, no nosso Antigo Código, por exemplo. O Exatamente. cara não tinha nem como Sim. prever que certos tipos de relações que hoje o judiciário se depara porque elas ainda não estão normatizadas, antigamente o cara não tinha nem como pensar para eu incluir aquilo no artigo. Exato. Então eu acho que essas modificações legais do dia a dia das relações, que é o que a Natália estava falando, por isso que o direito das famílias é muito interessante. Porque justamente isso, o próprio termo já traz isso que a gente subsidia a nossa informação, né? Uhum. Antes você tinha um tipo de família, a família tradicional, e era isso, ponto, acabou. Hoje em dia você tem família de relações homoafetivas, enfim, por aí vai. Então, com a evolução, Não, e não o só direito isso. tem que estar se adaptando, a lei não vai acompanhar na mesma velocidade as modificações e as novas formas de se amar e de se conviver, de se relacionar. E de dividir bens. E aí, naturalmente, isso. E de dividir bens, porque, no fundo, como a Natália muito bem disse, tudo recai no patrimônio, né? A própria exposição de motivos, como eu falei aqui pra vocês, e depois eu vou até ler um trecho da exposição do Código Civil de 2002 sobre isso, sobre essa reserva, é sempre com o olho do patrimônio. Do patrimônio. Não, Muito e- mais preocupado com a relação, efetivamente, das Mas é pessoas, isso. ela se preocupa com o patrimônio. Inclusive, acho que a monogamia, as raízes monogâmicas, isso não é um podcast de história, mas a gente pode dar um Google sobre isso. Ela tem uma ótica, a monogamia, ela tem uma relação intimamente ligada com o patrimônio, né? Sim. E com o cristianismo, né? Sim, sem Na dúvida. pegada europeia. Mas que uma coisa tá bem conectada à outra, porque quando não foi interessante, Henrique VIII fundou uma igreja para poder casar com uma outra mulher. Exato. Então tudo bem, a igreja e é anglicana seguida foi até hoje fundada a assim. igreja, né? O anglicanismo. Só uma observação rapidinho, que você falou de Não, direito não. das famílias e eles me zoam, que eu adoro a Maria Benesse Dias, eles estavam me zoando antes disso aqui. Gosto muito mesmo, tá? Não, mas não é uma zoação jocosa, não. É só uma brincadeira. Assim não fala jovem advocacia pra mim. Faz parte do bingo da Nath, entendeu? Só isso. Ela tem um artiguinho no IBDFan, que é super legal, eu acho que o nome é a morte da monogamia, perdão. A morte do concubinato, que é esse instituto que a gente está falando, né? O concubinato é o que a gente chamaria vulgarmente de amante. A morte do concubinato, ou o concubinato morreu, e ela tem um posicionamento extremamente progressista em relação a isso. E essa ideia progressista, ela, na verdade, muito louvável, e ela também é o que a sociedade se dá. A gente não pode lutar contra os fatos. O que eu vou fazer diante dos fatos? Eu vou ficar negando? O judiciário vai ficar tapando os olhos e vendando os olhos para os fatos? Até quando? Até quando a gente vai conseguir produzir decisões que não conversam com a realidade Tem muito isso, né? Não tem sentido. Aí eu tô criando decisões para quem?